Olá, meu nome é Gabriel, eu estou aqui com o estudante Sérgio. Ele é engenheiro ambiental e estudante de psicologia social. E eu queria fazer uma pergunta para você do que você acha da democracia. Então, olá. É, Democracia, vamos conceituar então democracia, né? Democracia são junção de duas palavras gregas, que é demos e kratia. Kratia quer dizer poder do povo, né? É uma forma de governo em que o povo tem sua representatividade através dos políticos. Ou seja, o político é alguém do povo que governa para o povo, né? Esse é o conceito de democracia. Então, inclusive, né, nos países em que os regimes são democráticos, qualquer do povo, né, desde que não seja analfabeto, né, não seja doentes mentais, e eles podem se candidatar a cargos elegíveis, ou seja, qualquer cargo público para administração pública, e pode ser eleito pelo povo, né? No Brasil nós não temos uma democracia direta igual na Suíça, em que, o exemplo da Suíça, né, que na Suíça governa muito quando se vai fazer uma lei, né, consulta o povo através de referendos, de plebiscitos, enquanto no Brasil a nossa representatividade, a representatividade do povo é através de pessoas que nós elegemos, né, nós escolhemos para... Uma palavra interessante também é eleger, né? Nós elegemos alguém para nos representar na esfera dos poderes, né? No caso o poder executivo, o poder legislativo, né? O judiciário já não é escolhido pelo povo, que geralmente é esses representantes do povo que escolhem, né, as pessoas que vão fazer parte do poder judiciário. O poder judiciário é aquele que zela para que as leis que são feitas, né, pelo Congresso, ou seja, pelas câmaras, né, deputado e Senado, no caso do Brasil, né, e sancionado pelo presidente, que é o poder executivo, né, esse poder judiciário ele existe para poder fazer cumprir essas leis, para poder não deixar sair dos trilhos, né, o país sair dos trilhos, ou seja, observar aquelas leis que são feitas, né, pelos outros poderes, que são... Enfim, o que acontece na democracia? Democracia, então, seria uma forma de governo que tudo é feito para o povo e do povo e para o povo, né? Então, seria o seguinte: os impostos são recolhidos do povo, né? Claro que vai tirar as despesas de custeio do governo, que seria da máquina pública. Assim que pagou todo o funcionalismo público, assim, da administração pública, no caso os deputados, pagou o salário do presidente, dos deputados, dos assessores, enfim, toda a máquina pública, o restante do dinheiro tem que ser aplicado em prol do bem-estar do povo, né? Isso aí, promover o bem-estar do povo. Isso é democracia, né? Democracia não é muito difícil de se manter essa forma de governo, porque, na verdade, nós temos ideologias muito diferentes, que convivem no mesmo espaço, no mesmo país, né, que elegem representantes que vão estar lá para fazer leis, às vezes eles vão puxar para apresentar um tipo de projeto de lei, que às vezes os outros, com outro tipo de ideologia, com outro tipo de pensamento, não vai, às vezes não compartilha, né, não comunga daquelas mesmas ideias. Então, como diz o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive foi ele um dos que reuniu em Paris depois da, do dia D, depois da vitória dos aliados na Normandia. Eles se reuniram em Paris, Roosevelt, Churchill e, e o outro francês lá, que agora até me esqueci o nome, até tem um aeroporto em Paris que tem o nome dele. E o que acontece? Eles reuniram Charles de Gaulle, né, que era o francês. Então o que acontece? Eles reuniram
para tomar decisões para a retomada da Europa, né, o chamado Plano Marshall, a reconstrução da Europa. Bom, eu desviei um pouco o assunto, mas voltando à democracia, Churchill disse o seguinte, que democracia é uma das piores formas de governo, mas é que não tem outra melhor. Né? Então é muito complicado, muito difícil de se governar em regime democrático, né? Porque vai ter que ouvir todos os tipos de pensamentos, de ideologia e fazer assim um malabarismo, né? Para poder conseguir conciliar isso tudo e tentar agradar todo mundo, ou seja, não pode ser tanto o mar nem tanta terra, né? Hoje em dia, no caso do Brasil, nós vivemos num país bem polarizado entre pensamentos de esquerda e pensamentos de direita, né? E quem governa tem que ter a habilidade, né, política de saber conciliar isso tudo e nunca tomar o extremo para que não aconteça uma ruptura, né, no sistema, nessa forma de governo. Então, democracia é isso. É onde todos, né, todo o povo tem representatividade e o governo seria para todo o povo, ou seja, os excluídos, né, socialmente falando, aqueles que vivem em periferia, né, em condições sociais vulneráveis, condições econômicas vulneráveis, tem que ser assistidos, né, pelo governo. Né, isso aí não é comunismo, né, que comunismo é outra coisa, bem diferente, o conceito de comunismo é outra coisa, né? Que muita gente prega hoje em dia, qualquer coisa se chama de comunista, mas comunismo seria uma forma de governo onde o Estado, né, gere tudo e a economia é planificada, ou seja, todo mundo é funcionário do Estado, trabalha para o Estado e recebe um assistencialismo do Estado. Ou seja, não existe iniciativa privada, não existe patrões, né? O patrão é o próprio Estado. Na verdade, nos países em que houve regime comunista, né, eles eram países totalitários, autoritários, e que o regime comunista só pôde funcionar através disso, né? Não pôde ser democrático. Existe países em que houve e ainda há social-democracia, como no caso da Suécia, desde 1918, Finlândia, Noruega, Canadá, são países em que há social-democracia, não são comunistas, né? Mas há uma distribuição de renda bem grande, o Estado é bem assistencialista, mas contudo há iniciativas privadas, há patrões, há empresários, né? Pessoas e há funcionários também, né? Então, é isso, democracia é isso. Como eu ouvi um conceito uma vez, né, que democracia é como na Suécia, um plantador de batatas pode se tornar o presidente no caso lá não é porque lá é reinado, né, mas ele pode tornar o primeiro-ministro, né, então isso aí que é democracia, ou seja, qualquer do povo pode se tornar, né, um administrador público desde que tenha competência para isso e desde que o povo o eleja para isso, né. A palavra eleição, que significa escolher, né? Na verdade, se a gente for olhar lá para o princípio etimológico da palavra eleição vem de eleifone, que quer dizer ungir com azeite de oliva, né? Então ele é ungido para aquele cargo, ou seja, ele é escolhido para aquele cargo. Então é isso que é democracia. O que você acha da democracia no Brasil? No Brasil eu acho assim que nós temos mais liberdades de escolha, nós ainda temos uma relativa liberdade de imprensa, né, com muitas críticas e tudo, mas ainda temos liberdade de expressão, né, liberdade do ir e vir, nós podemos ir e vir dentro do país, né, nós temos mais liberdades do que democracia na prática mesmo, né, porque na verdade o Brasil tem fosso social muito grande. Ou seja, o Brasil tem uma plutocracia muito grande, pessoas com muito dinheiro, com muita condição, né, que vivem uma realidade muito diferente da do povo. Né? Então, na verdade, na prática, nós não temos uma democracia, nós temos aí, relativas liberdades, né, que faz parte da democracia também, mas de certa forma, no sentido econômico e social da democracia, né, o governo não nos atingiu ou não atingiu
pessoas do povo ainda, embora já tivemos algumas políticas, né, que tentou dar um certo bem-estar ao povo, né, mas nós ainda acho que ainda estamos longe de ter uma democracia de verdade, ou seja, na prática, certo?